Eu quero trazer uma palavra que certamente o Espírito de Deus vai falar muito aos nossos corações. O apóstolo Lamartine falou sobre atmosfera. Que atmosfera que nós vamos viver? E eu quero trazer uma palavra que certamente Deus vai falar muito aos nossos corações. Em Números capítulo 13, verso 33, também lá vimos os gigantes, os filhos de Enac, que são descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto, e assim também éramos aos seus olhos. A igreja do Senhor está vivendo um momento de abalo, não só a igreja, mas o mundo. Este é um momento de crise. Esse é o momento que nós temos que invocar a atmosfera de Deus, a atmosfera de fé, e não de terror, de pânico. O Espírito Santo de Deus nos ungiu, e o Espírito Santo de Deus nos deu autoridade e poder para enfrentar toda e qualquer oposição de Satanás, e enfrentar também as dificuldades que o mundo nos apresenta. Então quero compartilhar algumas lições da Bíblia que certamente vai desafiar você a se posicionar nesta noite. Os 10 espias estavam a um passo da conquista, estavam tão próximo da conquista, e na hora da conquista, eles vacilaram na fé, porque eles decidiram andar na incredulidade, na atmosfera da incredulidade. E essa incredulidade, essa atmosfera da incredulidade, do medo, tomou conta de toda a congregação de Israel. Foram contagiados com esse vírus maligno, que é o medo, que é a incredulidade. E Deus desagradou deles e falou: vocês vão voltar ao deserto, rumo ao deserto, porque essa geração de incrédulos vai ser dizimada. Eu vou levantar uma nova geração, uma geração de fé, que acredita no poder de Deus. Aquela geração viu os milagres portentosos de Deus lá no Egito, as 10 pragas que foi manifesto lá no Egito. Foi de uma forma didática, mostrando para o povo que o Deus de Israel é o Deus único, o absoluto, o todo-poderoso. E todo o povo contemplou a glória de Deus, e o povo saiu livre, e levando o melhor do ouro e da prata. E quando chegaram diante do Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho, e no Mar Vermelho foi tragado o exército poderoso de Faraó. E Deus manifestou sinais maravilhosos lá no deserto. Não faltou pão, não faltou água. Agora o povo estava diante do obstáculo, aos olhos deles, os olhos humanos. Eles viram um grande obstáculo. Gigantes, homens que habitavam na terra prometida, eram gigantes, e eles falam que eles eram como gafanhoto, e aqueles homens de uma altura descomunal. Então nós vemos que a atmosfera da incredulidade nos leva à derrota. Eles saíram do Egito livres, mas continuavam na atmosfera de escravo, falavam como escravo, viviam como escravo, e na hora de tomar posse da bênção, eles estavam na atmosfera da escravidão, na atmosfera da derrota, da incredulidade. Mas havia 2 homens chamados Josué e Calebe, que tiveram um relatório de fé, e disseram: eia, vamos possuir a terra prometida, porque Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus é fiel. Mas a Bíblia fala que a multidão preferiu ouvir
o relatório dos 10 os 10 espias, e não eram espias qualquer, eram príncipes que representavam o seu povo, a sua tribo. Então eram príncipes, eram homens nobres. Mas eu quero falar para você que está me vendo nesse vídeo, Deus fala para você, que atmosfera você quer viver nesse tempo a qual todo mundo está apavorado, desesperado com coronavírus, HN1, gripe influenza, tantos vírus, tantas malignidades estão acontecendo no mundo. Decida confiar em Deus, porque Ele começou uma boa obra, Ele há de completar essa boa obra. Ele te arrancou do império das trevas e Ele vai levar você à terra prometida. Confia no Senhor, a despeito dos obstáculos, porque hoje muitos crentes estão vivendo um momento diante de obstáculos, estão vendo um Deus impotente, inoperante. O Senhor começou uma boa obra, Ele é poderoso para completar essa boa obra, e nós temos que acreditar. O justo viverá pela sua fé, basta você andar por fé. Compete a Deus realizar um milagre, e agindo Deus, quem poderá impedir o plano que Deus tem? Provérbios capítulo 23, verso 7, fala assim: como imagina a sua alma, assim ele é. Como imagina a sua alma, assim ele é. O povo se via como gafanhoto, e aqueles homens que habitavam em Canaã, gigantes. Mas Deus é o Deus do impossível. Você tem que crer que a promessa que Deus tem para você é infinitamente maior e melhor do que você imagina. Agora compete a Deus fazer um milagre, compete você andar por fé e profetizar pela fé, que as muralhas vão implodir, e os gigantes vão cair por terra, e você vai tomar posse da terra prometida. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua família, mas Deus quer que você ande por fé, profetiza pela fé, e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o quadro que se apresente, mas Deus tem promessa. Em todas as promessas de Deus você tem nelas o sim e o amém. Então confia nas promessas do Senhor e creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa e imagina. Mas deixa Deus ser Deus na tua vida. Tenha visão de fé. Como imagina a sua alma, assim você é. Que visão que você tem de Deus? Se você tem a visão de um Deus que trabalha para aquele que nele espera, a visão de um Deus, enquanto você dorme, Deus está trabalhando, Deus está vendo você, você vai confiar na soberania de Deus. Deus é soberano. Quando foge do teu alcance, do teu poder, da tua força, tem a força poderosa de Deus para agir ao teu favor. Então confia no Senhor. E a Bíblia fala que aquele povo viu a terra prometida, mas perdeu a bênção. Perdeu a bênção porque duvidou. Outra lição que eu quero passar aqui, muito importante, que eu quero compartilhar. A igreja primitiva estava sendo ameaçada, mas reage em fé, decidiu estar debaixo da atmosfera de fé e não do medo. Foi dada uma ordem que todos, se falasse do nome de Jesus, se eu pregasse as boas novas, seriam presos. Mas olha aqui o que está escrito, Atos capítulo 4, verso 29 a 30. Agora, Senhor, olha para as ameaças, concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu Filho, do teu Santo Jesus. Ele se reúne na congregação, e foi feito um decreto que todos seriam presos se falasse de Jesus, se testemunhasse de Jesus. Mas eles decidiram, o que importa é obedecer a Deus do que ao homem. E eles no templo, sabendo que estavam para ser presos, eles se reuniram e clamaram a Deus, pedindo mais poder, mais ousadia, mais unção, para sair para o mundo
apregoando o ano aceitável do Senhor, para sair lá no mundo, botando o inimigo para correr, porque eles tinham essa visão clara, de Isaías capítulo 61, que a Bíblia fala: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e proclamar liberdade aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre sua vida, está sobre as nossas vidas. E o Senhor nos ungiu para manifestar a glória de Deus, e as portas do inferno não prevalecerá contra nossas vidas, porque maior é aquele que está conosco. Então, se o inimigo está vindo com seus intentos para calar sua boca, que você continue orando e creia que Deus cuida de você, que importa obedecer a lei maior, obedecer a palavra de Deus, e Deus, Ele vai entrar em ação, porque o inimigo quer calar a boca da igreja, o inimigo quer impedir que a igreja avance contra a cidadela de Satanás, mas as portas não prevalecerá, porque nós somos comandados pelo Espírito de Deus. Nós não temos espírito de medo, nem de covardia, nem de timidez, mas Deus nos deu o espírito de coragem, de ousadia, de fé. Essa atmosfera que nós decidimos que nós estaremos sendo guiados, sendo dirigidos pela atmosfera de Deus, porque é Deus que cuida de nós, é Deus que nos sustenta. Eu não sei o momento a qual você está vivendo, de ameaças. O diabo está falando para você no seu ouvido: não tem mais jeito, não tem esperança. A tua mulher não vai se converter, teu marido não vai se converter, teus filhos estão nas drogas, teus negócios estão em bancarrota, não tem jeito, não tem solução. Para de orar, quanto mais você ora, mais assombração aparece. Mas o Senhor fala nesta noite: entra no teu quarto em secreto, que Deus que te vê em secreto Ele vai te recompensar. E entra no teu quarto e clame ao Senhor, entre numa batalha, entre em jejum, entre em consagração, e você ore as promessas de Deus, profetize as promessas de Deus, que você louve e adore o Senhor, e saia da presença do Senhor, quando o Senhor falar assim: filho, eu ouvi o teu clamor, eu vou trazer a resposta, eu vou trazer o livramento, e aquietai-vos e vede o livramento que eu vou promover na tua vida, porque eu ouvi o teu clamor, e o teu clamor moveu a minha mão poderosa. Que você faça isso, em vez de você ficar no chororô, em vez de você ficar ouvindo notícias que vão abalar sua fé, que vão deixar você atemorizado, que você coma a palavra, ore as promessas, que você coma a palavra. Nós estamos tendo o melhor tempo agora para ler a Bíblia toda. Talvez você está em quarentena aí por causa do coronavírus, ou está com suspeita, você tem a oportunidade de comer a Bíblia, de detonar o inimigo e dizendo: Satanás, eu não vou ficar deprimido, eu não vou ficar aqui abatido, eu não vou ficar aqui amedrontado, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos Exércitos. Eu vou orar com a minha família, eu vou jejuar com a minha família, eu vou louvar com a minha família, porque Deus está me dando uma oportunidade de fazer a minha casa uma verdadeira igreja, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, aí está o príncipe da paz. O Senhor está presente. Não importa se a gente se encontra no templo ou fora do templo, mas onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí está o Senhor, o príncipe da paz. Então que você hoje entenda como a igreja primitiva estava sendo ameaçado de morte, mas eles decidiram que importa obedecer a Deus, e as portas do inferno foram saqueadas. Aquele povo simples, humilde, mas cheio do Espírito Santo, se espalhou para os 4 cantos da face da terra, espalhando, não coronavírus, mas espalhando o evangelho da graça, o evangelho do amor de Deus, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus virá com poder e glória. Que você receba esta palavra no nome de Jesus. Outro momento tão importante também, o apóstolo Paulo estava num barco e o Espírito falou:
o barco vai perecer, mas por causa da tua vida, Paulo, eu vou poupar a sua vida, porque eu tenho um plano na sua vida. Enquanto não cumprir esse plano, você é invencível, você é imortal. Então eu quero dizer para você, enquanto Deus não cumprir o propósito que Deus tem para você, você é imortal. Pode o espírito da morte se levantar contra a sua vida, mas não vai ter poder contra você, porque Deus começou uma obra, Ele há de completar. O diabo não vai abortar o plano que Ele tem na sua vida. Olha aqui a palavra do Senhor, através desse servo de Deus, o que ele declara diante da calamidade, diante do medo, do pânico que todos estavam vivendo, a tripulação do barco. Atos capítulo 27, versos 22 a 24. Mas agora vos aconselho, tenha bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta noite um anjo de Deus, a quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Eis que Deus, por tua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Que coisa tremenda. Por causa da tua vida, Paulo, eu vou poupar esses 266 homens, fora a tripulação, o capitão, o centurião que estava lá no barco, por causa do propósito que eu tenho na sua vida, Paulo. Todos vão ser poupados. Eu quero dizer para vocês que estão me vendo, enquanto Deus não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, você é imortal. Deus escreveu todos os dias da tua vida, mas não ceda, não retroceda diante das ameaças, diante da pressão, e que você permaneça firme, inabalável na fé, porque Deus está contigo. Essa é a promessa do Senhor para nós. Mateus capítulo 28, verso 20, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então creia que o Senhor estará com você todos os dias, e Ele não vai impedir que você passe por lutas, por provas, por situações difíceis, mas Ele promete: estarei no meio da prova, estarei no vosso meio, estarei convosco, eu vos ajudo. Que atmosfera que você quer viver? E aquele homem chamado Paulo vivia na atmosfera da fé, vivia na atmosfera da ousadia, porque ele tinha certeza, da convicção que Deus estava no comando da sua vida, e ele podia dizer: estou certo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino, porque Ele é o Senhor do céu e da terra, Ele governa as estrelas, Ele comanda a minha vida, e o Espírito Santo de Deus me dá poder, autoridade para cumprir o propósito, e esse propósito é nobre. Eu fui chamado para cumprir o propósito de Deus, e eu tenho todo o poder, a autoridade que o Espírito Santo de Deus me confia para realizar a obra. Então Paulo estava aqui diante de uma tempestade, num tufão, o mar bravio, e todos estavam apavorados, desesperados, e Paulo traz uma palavra de ânimo: eia, não temam, ninguém vai perecer. O anjo do Senhor, a qual eu sou, o Senhor deixou bem claro: eu vou chegar até Roma, porque Deus tem esse grande plano na minha vida, porque eu vou alcançar a Europa, o Evangelho vai chegar lá na Europa, e Deus tem esse propósito. E todos foram contagiados com esperança, porque um homem se levantou no momento de crise, um homem de fé, não com discurso vazio, com pensamento positivo, mas fé na palavra de Deus, fé na pessoa de Cristo Jesus, que o chamou, que capacita. E Paulo trouxe aquela palavra, encorajou a todos, e todos ficaram debaixo da atmosfera da paz de Jesus. E a Bíblia fala que o barco pereceu, mas ninguém morreu afogado. Que você creia, este momento a qual todo mundo está pessimista,
Hoje os comentaristas estão falando dos colapsos econômicos e outras enfermidades que também está vindo, juntamente com o coronavírus, que hoje está na moda esse vírus. Mas você tem que invocar Jesus, Ele que tem que estar na sua mente, no seu coração. Ele tem que comandar a sua vida. Saiba que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele não é uma energia, não é um fogo, não é um vento. É uma pessoa. E você está no poder do Espírito Santo, sendo guardado, sendo protegido, para você cumprir o propósito de Deus. Então não olhe para as más notícias, não dê ouvido para as más notícias, olhe para o Senhor e marche pela fé, cumpra o teu propósito, cumpra a missão que Deus confiou a você. Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Este momento de crise, que todo mundo está desesperado, glória a Deus por esse instrumento, a internet, o Facebook, o Instagram, que nós temos oportunidade como homens de Deus, servos de Deus, profetas de Deus, proclamar Jesus. Jesus é a solução para o mundo, Jesus é a solução para o Brasil, Jesus é a solução para a tua família, Jesus é a solução para a tua área financeira. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo, e salvação não é somente cura, não é só ser salvo do inferno. Deus tem salvação, restauração para o teu casamento, cura para a tua filha, cura para o teu filho, restauração para os filhos que estão nas drogas, ou talvez o teu casamento está num colapso, que está vivendo um caos. Que você creia, assim como Paulo se levantou no momento que todos estavam em pânico, ele se levantou: eia, tenham paz, porque ninguém vai perecer. Eu sou um homem de Deus, e Deus ainda não cumpriu o propósito que Deus tem para a minha vida. Eu vou chegar até Roma, e vocês todos vão chegar até Roma. E quando Paulo chega a uma ilha chamada Malta, ele estava sendo abrigado pelos homens bárbaros, e estava se esquentando uma fogueira. De repente, Paulo é picado por uma serpente venenosa, e os bárbaros falaram: agora vai morrer, esse homem é mau, porque não morreu lá no mar, no alto mar, agora vai morrer picado, foi picado por uma serpente. E passou as horas, e Paulo estava muito bem, e aqueles bárbaros disseram: este homem é um Deus. E Paulo teve oportunidade de falar do poder de Deus, do amor de Deus. Ah, meus queridos, eu quero dizer uma coisa: pode o diabo se levantar contra a sua vida, ele pode tocar em você, mas o que Deus vai fazer na tua vida, saiba que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus vai fazer da sua vida. Creia que o melhor de Deus está por vir. Assim como Paulo, aquela situação que parecia de morte, foi um momento oportuno, que toda a ilha foi salva, toda a ilha ouviu falar do poder de Deus, porque viu naquele homem que aquele vírus mortal, que aquele veneno mortal daquela serpente não pôde matar o profeta Paulo. Satanás ficou furioso, porque tentou afogar, tentou matar lá no mar, afogando a todos. Agora envia uma serpente, e a serpente não pôde fazer nada. Então quero dizer para você: você está debaixo do sangue do Cordeiro. Deus cuida de você. O inimigo pode ter força, mas olha para Jesus, olha para as promessas de Deus e creia. Você está debaixo da potente mão de Deus, e Deus quer levantar você nessa geração para falar do poder de Deus, para viver a glória de Deus, para viver a atmosfera da fé, a atmosfera da ousadia, a atmosfera da graça de Deus. E você vai contagiar as pessoas com fé, com ousadia, com esperança, com ânimo, porque Deus levanta a igreja nesse tempo de crise. Deus está levantando a igreja nesse tempo que todos estão com medo da morte, mas o crente não tem medo da morte. Como Paulo disse: para mim viver é Cristo, eu morrer é lucro. Que você hoje entregue a tua vida para Jesus. Hoje as pessoas têm dinheiro, têm posse,
mas hoje estão com o coronavírus, estão correndo o risco de morrer. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Hoje as pessoas estão confinadas nas suas casas e não pode desfrutar passeios maravilhosos, porque hoje as pessoas estão confinadas nas suas casas. Mas Deus quer entrar hoje na tua casa e fazer da tua casa um lugar, em vez de luto, um lugar, uma atmosfera de paz, de segurança, uma atmosfera de fé, de ousadia, da glória de Deus, porque o Senhor habita no meio do seu povo. Que você hoje decida fazer parte da família do Senhor e diga: Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Assim como Paulo, ele pôde se levantar no momento de crise, e todos aqueles prisioneiros que estavam fadados a morrer, viram o poder de Deus, e certamente aqueles homens confessaram a Jesus. A ilha onde Paulo pregou o evangelho, certamente toda a ilha foi salva, e foi aberta uma congregação, uma igreja naquela ilha. Saiba que nesse tempo de crise você vai estabelecer memorial. Nesse tempo de crise Deus vai levantar você nesse tempo para manifestar a glória de Deus. Mas começa na tua casa. Você como sacerdote, você é uma sacerdotisa, leva tua família, teus filhos a buscar a Deus, a ler a palavra, a orar, porque está escrito: se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz, então eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Que você decida estar debaixo da atmosfera da paz, da glória, da presença de Deus, porque a presença do Senhor bane todo medo, toda incredulidade, toda insegurança, e creia que o Senhor vai te introduzir na terra prometida. Eu creio, Jesus está às portas para arrebatar a igreja, mas enquanto Deus não cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, saiba que você vai viver o tempo que Deus tem para você na terra, e que você prepare o ambiente da volta de Jesus. Fale de Jesus, apresse a volta de Jesus, falando para as pessoas, a tempo e fora de tempo. Não perca a oportunidade, que você use o WhatsApp, use a mídia social, rede social, para falar do amor de Deus, e não passar coisas banais, vulgares. Que você seja uma bênção de Deus, porque como imagina a sua alma, assim você é. Que você seja realmente um filho cheio do Espírito Santo, e que você passe coisas boas, que vai contagiar as pessoas com fé, com esperança, com ânimo, vai contagiar com alegria, porque o Senhor nos chama para mudar o ambiente, para ser um instrumento de boas novas. Que você receba esta palavra no nome de Jesus.